questão da mobilidade surge como um novo desafio às políticas ambientais e urbanas. Com crescentes taxas de urbanização, somadas às limitações das políticas públicas de transporte coletivo e o aumento expressivo da motorização individual através de carros e motocicletas, bem como da frota de veículos dedicados ao transporte de cargas, aumentando o congestionamento de vias, degradação da qualidade do ar através da emissão de CO2, aumentando o aquecimento global e comprometendo a qualidade de vida nas cidades através do estresse, diferentes tipos de poluição e perda de tempo ao se locomover. O padrão de mobilidade centrado no transporte motorizado individual mostra-se insustentável, tanto no que se refere à proteção ambiental, quanto ao atendimento das necessidades de deslocamento que caracterizam a vida urbana. Que tal saber como podemos tornar a nossa mobilidade mais sustentável? O Ecoideias começa agora! O João Felipe é arquiteto e trabalha na Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru. É ele quem nos explica a situação da mobilidade urbana no Brasil e especialmente no estado de São Paulo. Como que você vê a questão do transporte, João, nas cidades, né? Como que você vê a distribuição das vias em favorecimento do transporte ou coletivo ou individual? Bom, hoje a grande maioria das vias nas cidades brasileiras elas são destinadas ao uso do automóvel, do uso individual. Não existe uma estimativa precisa, mas muito mais de 90% das vias elas são destinadas ao uso do automóvel, em detrimento do uso da bicicleta ou do uso do transporte coletivo. A gente vê aí grandes cidades que, a partir de 2 anos, 1 ano para cá, que começaram a destinar poucas vias ainda ao transporte coletivo, caso de São Paulo, caso do Rio de Janeiro. E, João, como que você vê que o poder público pode melhorar a qualidade do transporte e também da circulação de pessoas e veículos nas cidades? O Haddad, em São Paulo, ele utilizou um termo que foi muito bem colocado. Assim, ele disse que o que eles fizeram em São Paulo foi como se fosse uma reforma agrária das vias, né? Ele redistribuiu de maneira igualitária o uso da via. Lá em São Paulo, a grande maioria era destinada ao uso do automóvel e que não corresponde à grande maioria das pessoas sendo transportadas, né? Você tem uma pessoa dentro do automóvel usando 20, 30 metros quadrados para se deslocar, enquanto que uma pessoa dentro do ônibus ela usa 1 metro quadrado, 2 metros quadrados para se deslocar. Então o que ele fez foi dividir de maneira igual isso. Você favorece um grande número de pessoas com espaço exclusivo para elas, no caso uma faixa de ônibus, alguma coisa nesse sentido, e você restringe o uso do automóvel, que é a pessoa que está causando muito impacto para se deslocar, né? E num primeiro momento as pessoas acham isso uma coisa meio maluca, assim, falam, poxa, mas estão restringindo esse meu direito, só que demora um tempo até você entender que quanto mais pessoas migrarem para o ônibus, melhor vai ficar o trânsito, né? Menos pessoas usando automóveis, mais pessoas dentro do ônibus. Aquela faixinha que você tirou ali do automóvel, você melhorou as outras 5, 6 que ele tinha ainda, mesmo sendo pouco ainda, aquela uma para o ônibus. Isso implica não só esse aumento do número de pessoas no mesmo espaço, mas também de menor poluição, né, de maior qualidade de vida. Também, né? O problema não é só questão de espaço, é questão de custo, né? Existe também um problema econômico, isso daí é ambiental, na medida que o automóvel é um dos maiores poluidores. O automóvel e a motocicleta são os maiores poluidores hoje, causa de inúmeros problemas de saúde. E o transporte coletivo, se você dividir o impacto que ele causa pelo número de pessoas que ele transporta, o impacto é mínimo, né? E ainda mais se a gente colocar a bicicleta no jogo, a bicicleta tem impacto praticamente zero, né, de você se deslocar com esse meio. Como que você vê historicamente esse privilégio no Brasil do transporte individual em detrimento, né, do transporte coletivo? Quais são os impactos tanto na vida das pessoas, na qualidade de vida, quanto em relação à poluição ambiental? Tudo começou com o Kubitschek, né, quando ele começou com essa política rodoviarista de incentivar o uso do automóvel. E isso no passado... Em detrimento até dos trens, né, que é um transporte que levaria muito mais pessoas ao mesmo tempo. Exato, ele começou a decadência da era ferroviária e começou essa era rodoviária.
Existia uma visão de que o automóvel era sinônimo de independência, era sinônimo de status, né? Ainda existe essa visão, né? Hoje, 60, 70 anos depois dessa política, a gente ainda tem essa visão. Só que o automóvel hoje é o grande vilão das cidades. A partir do momento que você dá um automóvel na mão da pessoa, ela para de pensar, ela para de vivenciar o espaço que ela vive. Ela não se preocupa com a distância que ela vai percorrer, ela não se preocupa com o horário que ela vai sair, você não se planeja para fazer as coisas. Só que esse seu despreparo, ele está sendo custeado por alguém está pagando isso, né? Alguém está arcando com essa facilidade com que você tem. Arcando que eu digo no sentido econômico e no sentido social. Alguém está tendo que morar longe, alguém está tendo que se deslocar muito para poder prestar um serviço para você. E isso tudo a gente começou a perder esse tato, assim, na medida que o automóvel foi sendo introduzido na vida das pessoas. Tudo ficou muito mais fácil, mas alguém está pagando um preço por isso. E João, você como arquiteto, né, como que você vê uma cidade sustentável do ponto de vista da circulação de pessoas e de veículos? Bom, a gente sempre disse que o melhor meio de transporte é aquele meio de transporte que você não precisa se deslocar, né? Você não precisa se transportar. A partir do momento que você já utilizou um automóvel, você já utilizou um ônibus, você já está causando algum impacto, seja para o meio ambiente, seja para a economia, seja um impacto social. Então a melhor cidade é aquela com que você tem que se deslocar pouco, em que a gente tem o uso misto das coisas. Você tem o trabalho perto da residência, você tem um comércio perto de onde você trabalha, de onde você mora, e que você consiga fazer isso tudo a pé ou de bicicleta, com o menor impacto possível. Você facilitar o transporte das pessoas por grandes distâncias, você só está reduzindo assim, o tempo que ela gasta, você está reduzindo minimamente o impacto que ela já está causando. Você não está agindo na fonte do problema, né? A fonte do problema é você fazer com que a pessoa se transporte. Então, uma pessoa que leva 2 horas, 3 horas para se transportar, você reduzir isso para 1 hora, você reduziu, tudo bem, mas ela ainda está causando um impacto muito grande. Então, o ideal é isso, que você faça com que as pessoas trabalhem perto das casas, você evite com que a cidade cresça de maneira desordenada, igual acontece hoje. Você vê bairros saindo cada vez mais longe do centro da cidade, você vê o centro da cidade estando desocupado de moradia, que é onde as pessoas mais vão para trabalhar, para consumir. A pessoa mora 10, 15 quilômetros do centro, tem que todo dia fazer essa viagem. Então, o ideal é você incentivar as pessoas a esse uso misto da cidade. Até porque vai ter muito mais qualidade de vida, né? As pessoas vão ter mais tempo para si mesmas, para passar com a família, para melhorar a própria vida. Você melhora a qualidade de vida acima de tudo, né? E você, né? Hoje a gente acompanhou o seu dia a dia, que é vir de bicicleta para o trabalho. O porquê dessa escolha e quais são os impactos que você sentiu ao trocar, né? De deixar de vir de carro e a começar a vir de bicicleta? Bom, a primeira coisa que melhorou foi a minha vida, a minha principalmente, porque primeiro que eu economizo com combustível, assim, melhorou economicamente, eu deixo de gastar com automóvel, eu ainda tenho um automóvel, né? Não, acho que você não pode ser tão restritivo assim a ponto de falar que você não precisa mais, eu acho que você tem que ter opções. Você tem que saber escolher a hora certa de usar cada meio de transporte. Então facilitou por isso, eu posso escolher hoje. Eu vou de bicicleta, eu vou de carro. Quando eu vou de bicicleta, facilita porque eu economizo combustível. Eu chego muito mais bem-humorado no trabalho porque eu não pego trânsito. Por incrível que pareça, eu chego antes se eu vier de bicicleta, né? E assim, isso e a saúde também, né? Que você pedala todo dia, você chega muito mais bem disposto, você chega em casa já renovado, você não tem estresse de trânsito, você não tem, sabe, qualquer problema que você tem no trânsito, você consegue desviar facilmente, você não fica preso, você pode parar e viver a cidade muito mais fácil. Eu subo aqui, às vezes eu paro na praça, dou um tempo lá, tomo uma água, vou num mercado, e que de automóvel é tudo muito mais difícil, né? Depois do intervalo, a gente confere como o skate e a bicicleta são utilizados como meios de transporte que preservam o meio ambiente e também a saúde. O Ecoideias volta já! O Caio nos conta como é utilizar de meio de transporte a sua grande paixão, o skate, e com isso driblar o trânsito de maneira divertida e ecológica.
Caio, como que o skate te ajuda na questão do transporte urbano? Bom, ele me ajuda na questão que eu posso chegar nos lugares que eu preciso sem necessariamente gastar com ônibus ou ter que tirar o carro da garagem, gastar com combustível. Além do fato de que pelo caminho eu encontro lugares que eu posso andar de skate, ou acertar uma manobra, ou só descer uma ladeira, tomar um vento na cara. E essa é a melhor sensação, né? Você tem carro, mas mesmo assim prefere utilizar o skate como opção de transporte. O porquê dessa escolha? Bom, o carro mesmo eu acho que é mais por uma questão emergencial, se eu tiver que chegar num lugar rápido, por exemplo, estiver chovendo, porque eu acho que o skate é mais viável mesmo. Ele é mais rápido, mais divertido e mais econômico. E nós aqui estamos na cidade de Bauru, né? Quais as dificuldades que você sente ao circular pelas vias de trânsito aqui na cidade? Como que os motoristas e motociclistas reagem aos meios de transportes não motorizados, como é o caso do skate, longboard, patins? Eu acho que os motoristas daqui em Bauru é bem complicado. A maioria deles, e eu digo assim maioria que é para não generalizar, mas eu acho que a maioria dos motoristas eles não entendem que esses meios também são meios de transporte e que eles merecem um espaço no trânsito. Muitos deles não dão passagem, fingem que não vêm, muitos deles nem dão seta, que daí já é um problema não só para os meios alternativos, mas sim para o trânsito em si. E esse é um grande problema. Eu não diria nem tanto pelas vias, apesar das vias, algumas delas não impossibilitarem a prática. Por que elas impossibilitam a prática? Tem algumas ruas que são bem ruins, cheias de buracos. Mas daí geralmente fica até mais divertido, né? Um esporte, no caso do skate ou no caso da bike, proporciona uma diversão ao longo do seu caminho. Além de você economizar, porque o combustível hoje está caro pra caramba, você tem a oportunidade de, ao longo do seu caminho, encontrar um obstáculo, você pula ele, você vai remando ali, sente o vento batendo na cara. É uma sensação que te dá um prazer ao longo do seu caminho, um prazer que você perderia caso você estivesse de carro ou dentro de um ônibus, que você às vezes até passa um nervoso por estar ali todo espremido. Enquanto isso, você está ali na rua, você está experimentando várias sensações novas no dia a dia. O Bike Burger é uma iniciativa do cozinheiro Lil Kurt, que une bicicleta e veganismo, propagando a alimentação saudável através do cicloativismo. Lil, como que nasceu a ideia do Bike Burger, né, que utiliza a bicicleta como meio de transporte? O Bike Burger nasceu em 2012, quando a gente criou uma cooperativa de alimentos veganos e saía para andar de bicicleta. Aí a gente ficou um ano cozinhando e entregando marmitex na cidade. E para você, né, que utiliza a bicicleta o tempo todo como principal meio de transporte, que está o tempo todo circulando aqui na cidade de Bauru, onde a gente está agora, como que você vê as vias públicas em relação ao ciclista? Eu acho que as ruas são bem ruins aqui em Bauru, né? E não tem ciclovia, ciclofaixa também tem, onde não é tão essencial para o ciclista e poucas pessoas ainda utilizam a bicicleta como meio de se locomover para o trabalho, para a escola. Então, mas assim, eu acho que o respeito assim que os motoristas têm com o ciclista, eu acho que está melhorando. Tem que melhorar o transporte como um todo, né? Melhorar as vias, o acesso e tem que ter essa cultura de compartilhar as vias, né? Porque 90% da rua é destinada para o carro, né? E quando a gente tenta expor isso para o motorista que a gente deve compartilhar a via, não é uma segregação, né, que está ocorrendo, é só uma divisão mesmo de um bem comum.
E para você, né, que é um cicloativista, como que é esse lance do ativismo em relação à bicicleta? Muda a percepção da cidade, né? Quando você passa a utilizar outro meio de transporte. Eu ando a pé na cidade há muito tempo, então, na minha percepção, Bauru não é uma cidade própria para o carro, né? Então, eu acho muito mais fácil eu me locomover a pé e de bicicleta do que de carro, por exemplo. Porque, por exemplo, aqui pro pessoal daqui do Camélias ir para a USC não tem uma passarela, né? E muita gente tem que atravessar Rondon às vezes. De carro você tem que dar uma volta de uns 20 minutos para conseguir ter acesso a outras regiões. Depois do intervalo, a gente bate um papo com uma estudante que oferece carona e nos conta sobre as vantagens de se compartilhar o automóvel. Também conferimos com o educador de trânsito as soluções oferecidas para melhorar a mobilidade urbana. O Ecoideias volta já! A Juliana é uma estudante da Unesp que oferece carona e com isso economiza dinheiro, faz amigos e ajuda o meio ambiente. Ju, você oferece carona para ir até a universidade, né? Como que começou essa história? Você já pegou carona antes? Você sempre teve carro para vir na universidade? Como que é isso? Não, antes eu não tinha carro e aí eu pegava carona no ponto de carona, porque o ônibus demorava para passar e também era caro. Aí pelo menos no ponto de carona não tinha isso, sabe? Você tinha que chegar um pouquinho mais cedo, umas 7h30 da manhã para garantir o seu lugar, ainda mais quando tinha prova, mas era certeza que alguém ia passar e era de graça, isso era muito bom. E aí meus pais deixaram eu ficar com o carro aqui em Bauru e as meninas de casa fecharam comigo a carona. Então a gente vai para a faculdade juntas, mas nem sempre todas têm o mesmo horário de aula. Então quando o carro está vazio eu ainda passo no ponto de carona e dou carona para as pessoas. E você sentia dificuldade em depender do transporte público? Sim, porque aqui em Bauru demora muito para passar. Eu já cheguei a ficar 1 hora no ponto de ônibus e não passo ônibus, assim, principalmente no final de semana. E quais os benefícios que você sente hoje em oferecer a carona? Tanto econômicos, né, em relação à sua economia, quanto ecológicos? Os benefícios ecológicos, bom, aqui você coloca mais gente num único transporte, ou seja, são menos pessoas indo sozinhas para o trabalho ou para a faculdade, menos poluição, né? Ainda tem poluição, mas é um pouquinho menos. Benefício econômico que as meninas me ajudam com o gasto, então não pago sozinha e para mim acaba compensando do que pegar o ônibus, acaba saindo até um pouco mais barato. Gente, peguem carona, vão pro ponto de carona, porque é muito útil mesmo. E as pessoas que têm carro também têm que dar carona, porque é uma forma muito simples de transporte, sabe? As pessoas passam ali, a galera fica esperando no ponto, assim, e o pessoal passa e leva pra faculdade. É muito simples. A galera vai fazendo amizades no caminho também, isso é muito legal. E pode combinar de ter uma carona compartilhada sempre, né? Exatamente. Tanto para o trabalho quanto para... Exatamente, que isso ajuda muito também. Principalmente a pessoa que está oferecendo carona com os custos. Para sanar os problemas ocasionados pelo uso excessivo dos veículos individuais, algumas cidades tomaram medidas paliativas. No entanto, são necessárias ações de longo prazo para de fato melhorar a circulação urbana e também diminuir a poluição. Quem nos aponta soluções é o educador de trânsito Marco Labão. Labão, como está distribuído o transporte urbano aqui na região de Bauru? Acredito que Bauru, assim como grande parte do Brasil, o transporte urbano está distribuído nos vários modais, né? Nós temos também nós temos o ônibus, nós temos táxi, temos carros como todos os lugares, em diferentes proporções, com certeza, né? Mas toda a ação nossa dentro de Bauru, ela fica limitada exatamente por políticas superiores, né? Mas nós procuramos adequar a Bauru a melhor maneira possível para o transporte da pessoa. E o Brasil tem um histórico, né, de criação de vias pensando no transporte do carro, no transporte individual.
como que fica a situação do transporte público e das vias em relação à mobilidade, tanto de cadeirantes, pedestres, ciclistas, como que fica essa situação, né? O gestor de trânsito, vamos dizer, de qualquer cidade, o grande problema dele é administrar exatamente conflitos, né? Se você pensar que você tem, cada vez se faz mais vias para veículos, e você fazendo mais vias para veículos, você só tem mais veículos nas vias, você vai chegar um dia que você vai ter que concluir e inexoravelmente buscar trazer melhorias para o transporte público, você desestimular a utilização do automóvel. Ao contrário do que parece ser o que acontece hoje, né? Onde cada vez mais se estimula a utilização do automóvel. Em relação às cidades, né, que já estão bem estruturadas em relação às vias, privilegiando o transporte individual, como é o caso da cidade de São Paulo e até aqui da região de Bauru, onde a gente tem bastante congestionamento, bastante emissão de CO2 através dos veículos. Como pensar em soluções temporárias, paliativas, para adequar essas cidades? O que você pensaria, por exemplo, do rodízio, desse tipo de solução? Eu acredito que o que fazer, nós precisaríamos imediatamente ter um choque, né? De tentar mostrar às pessoas o que realmente é necessário para a vida das pessoas. E nós temos que pensar, vias são para transportar pessoas. Se as pessoas sempre ficarem pensando em único transporte ser carro, que é o que permeia a mente, né, do brasileiro principalmente, nós vamos ter sempre um problema. Nós vamos ter que começar ao longo da vida, né, de cada um e as sucessões que se vierem, né, na gestão de trânsito, sempre tentar levar a conscientização do transporte intermodal. A pessoa ter o transporte da melhor maneira possível, né, para ele, estando o mais próximo possível dos destinos dele, né, e sempre com ações voltadas no sentido da pessoa se conscientizar de que o importante é o pedestre. Dali você parte para os diferentes modais de trânsito. Eu gostaria que você me explicasse melhor o que seria a modalidade. O modal, porque nós temos a modalidade, o modal que se chama, você tem a bicicleta é um modal, o pedestrianismo, né, é um modal, o carro é um modal, o ônibus, o trem, esses vários tipos de modais. Então, na verdade, nós temos que tentar racionalizar para a pessoa, ela se conscientizar e ela pensar qual o melhor modal para ela. Se de repente é de bicicleta até um ponto, dali pegar um ônibus e ir para o trabalho dela. E eu acho que hoje, infelizmente para nós, é mais fácil a pessoa acorda, entra dentro do carro e vai para a rua, aí ele vê para onde vai, né? Então eu acho que era nós estimularmos isso e provocarmos a pessoa um debate nesse sentido, né, de ver o que é melhor para o ser humano. E qual seria a sua dica para que as pessoas pudessem adotar e assim melhorar a qualidade de vida em relação ao uso dos transportes nas cidades? Sim, se vencer, né? Se propor uma mudança, né? Se permitir uma mudança de mentalidade, utilizando o caminhar. Nós temos funcionários aqui que caminham durante 1 hora para chegar ao trabalho. E quem vê isso acha uma coisa absurda, mas não, é importante que às vezes a pessoa se permite isso. O outro vir de bicicleta, o outro procurar vir de moto, o outro ver utilizar a utilização do transporte coletivo, né? Mesmo de trens quando possível, né? E é isso aí, provocar na pessoa alguma coisa, o que o faça mudar, né? E só a mudança interna provoca uma mudança coletiva, né? Com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. É urgente buscarmos alternativas mais sustentáveis para nos locomover e assim preservar o meio ambiente e também a qualidade de vida. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa. Tchau!